Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá pessoal, bom dia. Hoje é quarta, 9 de agosto de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. No fim, o nosso Banco Central realmente tentou adotar um tom mais belicoso contra a inflação na ata que ele divulgou ontem. Só que no fim do dia o mercado preferiu olhar com mais carinho para o parágrafo que eles descrevem o que tem que acontecer para eles acelerarem o ritmo de cortes da Selic. Fica de fato mais difícil segurar a curva de juros na unha depois de começar com um corte de 0,50. De certo modo, a decisão acabou sugerindo uma preferência revelada por essa nova maioria do Copom. Os condicionantes, então, para eles reduzirem a Selic em 0,75 ou mais seriam, nas palavras deles, uma reancoragem bem mais sólida das expectativas de inflação, de volta para 3%, uma fraqueza mais contundente do PIB ou uma dinâmica substancialmente mais benigna da inflação de serviços. E aí, nesse ponto, dá para a gente discutir duas coisas interessantes. Primeiro, eles foram bem categóricos, vocês viram aí, nas expressões que eles adotaram. Eles falaram em reancoragem bem mais sólida, em fraqueza contundente e também numa dinâmica substancialmente mais benigna da inflação. São frases fortes, É aquela tentativa justamente de segurar os ânimos dos mercados no gogó. Só que vejam, os mercados preferiram se apegar num ponto que pode parecer banal, para quem não está ali acostumado com esse mundo de acompanhar os documentos e as falas do BC, só que sim acabam fazendo preços nos ativos. Vocês viram ali que quando eles falaram dessas três condições para ir para 75 de corte, eles usaram a conjunção ou. Ou seja, você não precisa das três coisas juntas para o 75 entrar no jogo. E aí aquele paredão alto, para acelerar a queda da Selic, que parecia alto, acabou reduzindo uns centímetros aí na leitura do mercado. Vejam que a curva futura passou a embutir cerca de 40% de chance deles cortarem 75 na próxima, contra 30% que a gente tinha ali na segunda-feira. Bom, agora a próxima parada é o IPCA, que sai na sexta-feira. Especialmente ali a gente vai ficar de olho no qualitativo desse número e nos preços de serviços que eles citam justamente nesses três condicionantes que eu citei aí. Nosso pré-fixado teve um bom ganho nos vencimentos mais longos também, não só nos curtos, E aí nesse caso o cenário externo me parece que desempenhou até um papel mais importante do que o Copom nessa redução de taxas. As taxas de juros futuras, na verdade, cederam no mundo inteiro, Todo mundo correu para a renda fixa porque lá fora está meio complicado. Entre alguns desenvolvidos, por exemplo, a melhora foi de mais de 10 pontos na renda fixa longa, especialmente ali na Europa. É que, como eu disse, lá fora o clima segue negativo. O mês do cachorro louco segue fazendo vítimas e todo mundo corre para a renda fixa. E aí o Brasil foi nessa esteira também. As ações globais foram arrastadas pelas ações dos bancos depois que a Moody's cortou a classificação de crédito de vários bancos de médio porte americanos. O setor financeiro também apanhou na Europa, depois que o vice-primeiro-ministro da Itália anunciou um imposto aí inesperado de 40% sobre os bancos que lucraram recentemente com o aumento das taxas de juros. Voltando agora para o Brasil, rapidinho, eu quero fazer dois comentários antes da gente encerrar. Primeiro, o Ministério da Fazenda divulgou um estudo ontem sobre os impactos da reforma tributária com base no texto que foi ali aprovado pela Câmara em julho. Pelas contas deles, num cenário factível, a alíquota básica dos novos impostos que vão ser criados seria de pouco mais de 25% para manter a carga tributária atual. Eu estou falando, obviamente, da soma das alíquotas do IBS e da CBS, que seriam os nossos impostos sobre o valor agregado, ou IVA, como o pessoal chama lá fora. A Fazenda reconhece que é elevado, esses 25%, para padrões internacionais. Mas seria o preço que a gente vai ter que pagar pelo alto peso que a gente tem da tributação de consumo. Obviamente, esses percentuais ainda vão depender de toda a tramitação da reforma no Congresso. Mas é aí que justamente mora o perigo, nas exceções que o Congresso está criando. Então, toda vez que você ouvir que um setor vai pagar menos imposto, menos IVA, saiba que alguém vai pagar mais por isso. Nas contas da Fazenda, as exceções introduzidas ali pela Câmara na reforma já subiriam a alíquota padrão para algo perto de 5 pontos percentuais. E para finalizar, o destaque da agenda do dia são as vendas no varejo de junho. O varejo tem mostrado sinais de fraqueza aqui no Brasil e nem o desconto temporário nos preços dos carros que a gente viu ali em junho, por parte do governo, devem salvar o número de hoje. A gente vê aqui quedas mais fortes no varejo, que lida com itens de menor valor agregado, tipo supermercado,
Mas a gente também vê quedas no ampliado, que inclui automóveis e materiais de construção também. A gente, de fato, então, está numa desaceleração da atividade econômica aqui no Brasil. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.